Elizabeth Rizzo, que é francesa, e seu parceiro de escalada Thomas Makiewicz tiveram problemas no Nanga Parbat. 25 de janeiro de 2018, quase 8.000 metros acima do nível do mar, no Nanga Parbat, uma das montanhas mais mortais da Terra. Após 7 anos e 6 tentativas fracassadas, eles finalmente haviam alcançado o cume. 2 alpinistas, sem oxigênio, sem Sherpa, no auge do inverno. E então, sem aviso, ele ficou cego. Não era escuridão, nem visão embaçada. Ele estava cego. Sozinho no topo da montanha assassina, com ventos de menos 40 graus, os olhos fechados de gelo. E a ajuda mais próxima estava a dias de distância. Seu parceiro tinha apenas 60 segundos para decidir, algo para o qual nenhum treinamento, manual ou coragem realmente prepara. O que ela fez em seguida e o que isso desencadeou é quase inacreditável. Bem-vindo ao extremo. O que você gostaria que as pessoas falassem sobre você quando você se for? Esse ganso parecia já ter partido. Tomek Makowicz não começou a vida como alpinista. Na adolescência, ele era fortemente viciado em drogas pesadas. Por anos, ele afundou cada vez mais na escuridão e não sabia como escapar. Até que um dia, olhou para si mesmo no espelho e decidiu mudar o que via. Após anos em reabilitação, Tomek superou o vício e se redescobriu. Comprou um iate e navegou pelos lagos da Masúria, no norte da Polônia. Logo depois, ele foi à Índia e passou 6 meses ensinando inglês a crianças com lepra. Nesse período na Ásia, ele viu o imenso Himalaia pela primeira vez, que depois se tornou sua paixão e obsessão. Tomek enfrentou picos menores do Himalaia para satisfazer sua paixão, até que sua primeira expedição real de escalada aconteceu em 2008. Ele se juntou a um colega entusiasta da escalada e espírito livre, Marek Klonovski, para atravessar o pico mais alto do Canadá, o Monte Logan, mas havia um detalhe. Eles queriam fazer isso no inverno. Em breve, Tomek perceberá que na montanha a vida é completamente silenciosa. Seu passado, seu futuro. É só você, a montanha e a dor da sobrevivência. Uma dor que ele não precisava mais anestesiar e talvez se sentisse mais vivo do que nunca. Tomek e seu parceiro de escalada, Marek, tinham pouco dinheiro, mas não se intimidaram e compraram a maioria do equipamento usado. Durante 6 semanas, eles se prepararam e subiram e desceram vários picos, atravessando a natureza congelada, onde as temperaturas chegavam a menos 49 graus Fahrenheit. Mas nesse pico isolado, o frio é só o começo. O Monte Logan é um dos maiores picos das montanhas de Santo Elias, cadeia famosa por seus padrões climáticos violentos e imprevisíveis. Nevascas podem surgir de repente, prendendo alpinistas por dias ou semanas em condições de whiteout, com visibilidade zero. Quando Tomek e Marek iniciaram a jornada, tempestades intensas castigaram as montanhas. À medida que subiam mais alto, enormes quantidades de neve caíam, e eles enfrentavam ventos com força de furacão que podiam rasgar as barracas em pedaços e lançá-los morro abaixo pelas encostas geladas. Além disso, eles lutaram contra o que devia parecer uma escuridão constante. A fraca luz de suas lanternas frontais os guiava pelo complexo labirinto do Monte Logan. Nesses momentos, Tomek se sentia vivo. Era uma experiência crua e pura, uma maneira rara de ver o mundo. A cada passo, ele chegava mais perto de seu objetivo. Era uma luta contra quilômetros de neve, gelo, encostas íngremes e até mesmo fendas profundas, mas ele aceitava isso de bom grado. Eles superaram todos os desafios, com ânimo, e voltaram exaustos. A conquista lhes rendeu o Polish Travel Award e o Kolos Fee of the Year Award. Essa expedição e o prêmio foram apenas o começo. Tomek estava agora viciado. Quando voltou para casa, na Polônia, tentou retomar a vida normal, trabalhando das 9 às 5 e ajudando a esposa a cuidar do filho. Mas isso não durou muito. Logo, ele ficou inquieto e começou a planejar sua próxima aventura. Queria se sentir vivo novamente e escapar do tédio de uma vida simples. Isso o levou a enfrentar outra montanha perigosa. Cerca de 1 ano após sua primeira expedição, ele fez uma escalada solo do Kantengri, um pico de 23 mil pés na Cordilheira Tian Shan, na Ásia Central.
O sucesso de superar um desafio tão perigoso nessa aventura solitária aumentou a confiança de Tomek 10 vezes. Ele se via como um alpinista determinado e capaz, e só existe um lugar para uma pessoa assim: os Himalaias. Aqui, Tomek encarou pela primeira vez o Nanga Parbat, um pico tão perigoso que muitos o chamavam de Montanha Assassina. A maioria dos alpinistas via o Nanga Parbat como um aviso. Tomek, porém, se sentia reconhecido e fez dele sua nova obsessão. Porém, o desejo de grandeza geralmente tem um alto preço, como ele descobriu. Uma breve pausa nesse trem do caos. Semanalmente no Patreon, compartilho algo mais profundo. Vídeo exclusivo, análise do que aconteceu ou história pessoal que não publico no YouTube. Quer acompanhar os bastidores comigo? Junte-se à comunidade Extreme no Patreon. Te vejo lá. Em 2010, Tomek e seu velho amigo, Marek Klonovski, se reencontraram para seu desafio mais perigoso até então. Eles decidiram ser os primeiros humanos a escalar as encostas geladas no inverno. Mas isso não era só perigoso. Na comunidade de alpinismo, isso era chamado de um erro do qual as pessoas não voltavam. E Tomek sabia disso. No Nanga Parbat, no inverno, erros não ensinam lições, eles tiram vidas. Tomek enfrentou tudo isso ao tentar marcar seu nome na história, mas sua motivação era mais que realização pessoal. Ele queria mostrar que qualquer um podia escalar montanhas e que os picos eram para todos. Ele tentou mostrar que até mesmo aqueles que já lutaram contra vícios ainda podiam fazer algo positivo com suas vidas. Quando Tomek começou a se preparar para a expedição, ele teve que superar vários pequenos obstáculos antes mesmo de chegar à montanha. Ele não tinha grandes patrocinadores e certamente não vinha de uma família rica, então ele e Marek precisavam tentar economizar dinheiro onde pudessem. Para isso, eles usaram cordas destinadas ao uso agrícola que haviam comprado online com desconto e ele instalava turbinas eólicas como um bico. Para escalar o Nanga Parbat hoje, só a permissão pode custar até $4.000 por pessoa. Além disso, ele precisou pagar passagens aéreas, semanas de suprimentos, comida e o restante do equipamento que o mantinha aquecido na montanha. Esses eram obstáculos menores para Tomek, que sabia que o grande desafio era a montanha. Quando Tomek pisou no Nanga Parbat, no final de 2010, ele planejava alcançar o cume, usando uma estratégia leve em estilo alpino, ou seja, ele pretendia subir a montanha sem a ajuda de sherpas e com poucos suprimentos. Era um estilo baseado na autossuficiência. O que muitos achavam mais perigoso era sua escolha de escalar sem oxigênio suplementar. Mas isso era muito arriscado, pois quanto mais alto subia, maior o estresse no corpo pelo baixo oxigênio. Isso força seu coração, pulmões e sangue a trabalharem mais, levando a sintomas como dores de cabeça, tontura e fadiga e, em casos graves, condições que ameaçam a vida. Afinal, essa era uma das montanhas mais perigosas do mundo. Mas era isso que intrigava Tomek. Tomek e Marek deram o seu melhor. Eles subiram pela rota Kingshofer, enfrentando tudo o que a montanha lançava contra eles. Enquanto subiam, ventos cortantes uivavam às suas costas e montes de neve cobriam o chão rochoso. A temperatura havia caído para impressionantes menos 45 graus Fahrenheit. Nesse tipo de clima, qualquer pele exposta congelaria instantaneamente. Cada passo para cima era uma batalha contra os elementos, e até mesmo a menor perda de foco poderia ter consequências graves. Tomek e Marek tinham que estar constantemente atentos a avalanches, que também são comuns durante o inverno na montanha. Esse tipo de escalada não é para qualquer um. As nevascas estavam fora de controle. Tudo o que já torna a escalada normal difícil foi elevado ao extremo. Imagine temperaturas tão baixas que sua pele congela instantaneamente, ventos tão fortes que poderiam te derrubar, e a neve que estava constantemente ameaçando desencadear uma avalanche gigantesca. Eles fizeram o melhor que puderam para alcançar o cume. No entanto, o destino não estava do lado deles. Eles tomaram a difícil decisão de voltar pouco depois de passarem dos 5.500 metros de altitude. Eles foram dominados pelas condições climáticas e pelo risco de avalanches. E se eles decidissem continuar, isso poderia ter custado suas vidas. Para a maioria dos alpinistas, isso teria sido um alívio.
Para Tomek, isso parecia uma rejeição. Eles ganharam uma experiência valiosa em uma das montanhas mais perigosas do mundo. E, como ninguém havia chegado ao cume, o objetivo de serem os primeiros seguia intacto. Na temporada 2011-2012, Merrick se reuniu novamente com Tomek. Desta vez, a motivação para alcançar o cume era maior do que nunca. Eles cruzaram o caminho com Simone Morrow e Denis Urúbico, que estavam tentando o mesmo objetivo. Agora, Tomek enxergou aquilo como uma competição. Sua obsessão estava crescendo e o fogo interior queimava. As condições na rota Kinshofer naquele ano se mostraram absolutamente impossíveis. Todos voltaram depois de mal conseguirem avançar na montanha. Mas, pelo menos desta vez, eles chegaram um pouco mais alto, a 6.584 metros. Agora, a competição era maior. A temporada de 2012 a 2013 trouxe uma nova era em Nanga Parbat, com um número maior de expedições buscando a histórica primeira ascensão no inverno. 4 expedições, 2 de cada lado da montanha. Mas, mais uma vez, a história se repetiu. Desta vez, a 7.400 metros. Cada tentativa custa mais dinheiro e mais exaustão. E traz mais competição, o que significa que Tomek teve que tentar na próxima temporada. O inverno de 2013 para 2014 acabou com eles. Tomek, Merrick e a equipe polonesa passaram quase 90 dias presos no acampamento base na face RuPaul, esperando as tempestades e avalanches que se recusavam a cessar. Eles estavam com rostos conhecidos, Simone Morrow e Denis Urúbico, que dividiram a montanha com outra equipe forte. Eles sobreviveram ao inverno até o último dia, antes que uma avalanche os obrigasse a recuar. Juntos, chegaram a 7.200 metros, perto o suficiente para sentir o cume, mas ainda não era o bastante. 4 vezes ele já tinha colocado a vida em pausa. 4 vezes ele deixou tudo para trás. Sua família, o riso de seus filhos, o amor de sua esposa, seu lar e seus amigos. Tudo isso ficou em segundo plano diante da montanha. Ao longo dos anos, muitos alpinistas se perguntaram por que ele voltava ao Nanga Parbat no inverno, mas talvez a resposta estivesse diante deles. Talvez fosse porque ele já falhou tantas vezes. O que buscava na montanha continuava a chamá-lo. Todo inverno voltava como um bumerangue para lá e era recebido por muitos moradores da vila a cada temporada. Certa vez, Tomek e Marek ficaram tão sem dinheiro que venderam tudo, inclusive equipamentos de inverno, para comprar a passagem de volta para casa. Outra vez, ele tentou ficar no Paquistão depois da expedição e arrumar um emprego para pagar sua passagem de avião. Na sua 5ª tentativa de escalar a montanha assassina, Tomek decidiu se juntar à alpinista francesa Elisabeth Rivol. Durante a temporada de 2014 a 2015, a dupla enfrentou um dos anos mais frios na montanha, enquanto subiam lentamente pela face de Amir. Em 2008, Elisabeth solo escalou o Broad Peak, o Gasherbrum 1 e o Gasherbrum 2, em 16 dias, sem oxigênio suplementar. Ela também esteve no Nanga Parbat na temporada anterior, mas não perseguia a montanha da mesma forma que ele. Eles arrumaram tudo e subiram novamente. A cada passo mais alto na montanha, tudo se tornava muito mais perigoso. Não era só mais íngreme, parecia que a montanha tentava impedi-los. Então, eles enfrentaram a face RuPaul, uma parede única de rocha e gelo com 4.500 metros de altura. Além disso, todas as encostas acima, ao redor e abaixo deles ameaçavam desencadear uma avalanche enorme. A camada de neve estava instável. O frio era tão extremo que suas mãos e pés ficavam dormentes mesmo dentro das roupas quentes. Contra todas as probabilidades, eles continuaram a escalar, chegando a mais de 7.600 metros. Era isso. Tomek sentiu isso. Esse era o ano em que eles finalmente poderiam chegar ao cume. Pela primeira vez, ele estava tão perto. Só faltavam algumas centenas de metros para escalar. O coração dele batia forte enquanto ele se puxava para cima, exausto, mas cheio de esperança. Ele quase podia sentir o gosto da vitória. Mas então, seus sonhos foram destruídos novamente. A neve leve
virou uma nevasca cegante, reduzindo a visibilidade para menos de 2 metros à frente deles. O vento aumentou, quase arrancando-o da corda de segurança. Então, perceberam que era hora de desistir. De coração partido e em perigo, Tomek e Elizabeth voltaram atrás. No papel, aquele ano foi uma grande vitória para Tomek, pois ele atingiu um ponto mais alto no Nanga Parbat do que nunca antes, um enorme recorde pessoal. Na verdade, foi o ponto mais alto alcançado desde que Zbigniew Trimuel liderou uma equipe polonesa à mesma altitude quase 20 anos antes. Mas chegar mais perto só fez o fracasso doer ainda mais. Tomek estava se aproximando da glória. Ele esteve tão perto que quase sentiu o gosto, e no ano seguinte só pensava em voltar à montanha para concluir o que começou. Mas a montanha não o esperou. Simone Moro e sua equipe foram os primeiros a chegar ao topo da montanha em fevereiro de 2016. Tomek assistiu de baixo enquanto outra pessoa realizava seu sonho, o único objetivo que ele vinha tentando tanto alcançar. Ver outra pessoa chegar e tirar isso de suas mãos deve ter sido devastador. A montanha que ele amava seguia impedindo-o de alcançar o cume, mas permitiu que outro grupo de alpinistas chegasse em segurança ao cume. Tomek deve ter se sentido injustiçado. Ele tinha dado tudo ao Nanga Parbat e ainda assim falhou. Mas havia um pequeno lado positivo, pelo menos ele sabia que era possível chegar ao cume no inverno. O que parecia que iria quebrá-lo só o motivou ainda mais, mesmo após 5 tentativas fracassadas. Naquela temporada, ele se uniu novamente a Elizabeth. Durante sua expedição, de 2016 a 2017, o clima estava brutal. Eles avançaram pelos ventos congelantes até baterem em uma barreira a 25 mil pés. Por volta desse ponto, Tomek sentiu medo de verdade na montanha pela primeira vez, pois as condições haviam se tornado quase uma condição de visibilidade zero. Quando perguntaram o que fez eles voltarem, Tomek disse que se lembra de olhar para o rosto de Eli e ver um medo genuíno em seu rosto gelado. Foi nesse momento que ele percebeu que era impossível continuar, porque se o fizessem, quase certamente levaria à morte deles. Ele teve que voltar pela 6ª vez. Eu não sei você, mas eu certamente acharia difícil me motivar a tentar de novo, mesmo depois da 3ª tentativa. Mas depois de 6, muitos achavam que era o fim para Tomek. Ele não foi ao Nanga Parbat no ano seguinte. Alguns disseram que decidiu dar uma pausa na escalada. No entanto, ele se preparava para uma grande investida no ano seguinte. E assim, Tomek estava de volta ao Himalaia pela última vez. Quando ele chegou em dezembro de 2017, o ar já estava gelado e a neve espessa do inverno cobria a montanha como um enorme cobertor branco. Para muitos alpinistas, isso era um pesadelo, mas Tomek se sentia em casa. Elizabeth se uniu a ele novamente e juntos se prepararam para enfrentar o Nanga Parbat pela 3ª vez, mais motivados que nunca. Eles poderiam ser o segundo grupo a conquistar a ascensão de inverno da Montanha Assassina. Agora, a história de Elizabeth Raval se ligava à de Tomek. Na escalada final, Elizabeth não era movida pelo cume. Ela era movida pela responsabilidade, pela parceria e pela crença de que poderia ajudá-lo a voltar com vida. Ela via em Tomek um espírito livre. Ele realmente compreendia o fascínio quase místico dessas montanhas colossais. A ambição de alcançar primeiro o topo do Nanga Parbat, no inverno sem oxigênio, criou um forte laço entre eles. Mais uma vez, eles estavam preparados para dar tudo de si para alcançar o cume. Após semanas de aclimatação e discussões sobre a rota mais segura na neve e gelo, a situação parecia boa para os alpinistas. Eles enfrentaram frio intenso, ventos fortes e terreno difícil. Eles escalaram em estilo alpino, levando todo o equipamento, montando acampamentos mínimos e priorizando velocidade e autossuficiência. Essa abordagem é mais rápida, mas também aumenta os riscos. Em 25 de janeiro de 2018, após dias avançando passo a passo, Tomek e Elizabeth estavam a menos de 300 metros do cume. Esse era o mais perto que eles já tinham chegado. O ar ficava mais rarefeito, o vento mais cortante. Cada passo demorava mais que o anterior, mas eles não iam desistir. Ambos sentiam isso. Esse era o ponto onde
todas as tentativas anteriores terminaram, e agora precisavam decidir se desta vez seria diferente. O pensamento e o cansaço desapareceram. Só havia o mastro do cume à frente deles, tão perto que parou o tempo, puxando seus corpos para cima, sem pedir permissão, até que finalmente aconteceu, 25 de janeiro de 2018. Elizabeth fincou suas botas cobertas de gelo no cume verdadeiro. Por volta das 6h15, a essa altura, o sol já havia se posto atrás do horizonte e a temperatura havia caído para perigosos menos 40 graus Fahrenheit. Tomek estava a uma curta distância atrás, e quando finalmente alcançou Elizabeth, ela não conseguiu conter sua alegria, gritando sim, enquanto abraçava seu parceiro de escalada. Elizabeth acabara de se tornar a primeira mulher a escalar o Nanga Parbat durante o inverno, e Tomek finalmente havia alcançado o topo de uma montanha que perseguia há 7 anos. Provavelmente, ele nem esperava realmente chegar ao cume. Mas então veio o choque. Tomek tirou os óculos e Elizabeth percebeu como cristais de gelo cobriam seus olhos azuis. Então vieram as palavras assustadoras. Eli, o que está acontecendo com meus olhos? Com voz de pânico, ele disse: Eli, não vejo mais sua lanterna de cabeça. Você está embaçada. Elizabeth logo percebeu que ele sofria de cegueira da neve e congelamento. Ela entrou em pânico ao perceber que estavam a dias de qualquer ajuda. O topo do Nanga Parbat é um dos lugares mais isolados do mundo. Estavam totalmente sozinhos. Elizabeth se recompôs e entrou em modo de sobrevivência. Pegou a mão de Tomek, colocou em seu ombro e começaram a descer. Se houvesse alguma chance de sobrevivência, ela precisava agir rápido, mas Tomek mal conseguia se mover sozinho e sua visão estava quase nula. Então, o verdadeiro horror começou. Elizabeth ouviu um som de tosse, e então ela viu uma gota de cor vermelho escura cobrindo a neve. As coisas estavam ruins. Elizabeth sabia que ele sofria de edema pulmonar de altitude, e antes que ela pensasse no que fazer, Tomek parou de falar. A cada passo, a condição de Tomek piorava. Ela conseguiu levá-lo até 7.280 metros, mas ele não conseguia mais continuar. Eles se abrigaram em uma fenda na noite de 25 de janeiro, pressionados pelo gelo, enquanto o frio aumentava. Ao amanhecer, perceberam que não podiam levá-lo adiante. O terreno adiante era intransponível, e tentar forçá-lo a atravessar provavelmente mataria os dois. Por alguns minutos, ela ficou presa entre o luto, a esperança, a tristeza e a raiva. O que você faria, sabendo que nenhuma decisão terminaria sem perda? Ficar significava morrer juntos. Ir embora significava partir sozinho. Elizabeth tomou a decisão dolorosa. Elizabeth o colocou em um saco de dormir na fenda, deixando quase todo o equipamento para protegê-lo do vento e frio, esperando buscar ajuda e voltar para resgatá-lo. Elizabeth chorava ao prometer que voltaria para buscá-lo. Decidir deixá-lo foi uma das escolhas mais difíceis, mas ficar poderia significar a morte de ambos. Eu não consigo imaginar a escolha terrível e dolorosa de salvar a minha própria vida, mas deixar meu amigo morrer completamente sozinho. Prometer voltar olhando nos olhos deles, mesmo sabendo que talvez nunca mais os veja. Mas, infelizmente, esse é o esporte do montanhismo de alta altitude, e a regra número 1 é sempre salvar a si mesmo. Elizabeth, então, começou uma descida solo, uma corrida desesperada contra o tempo e os elementos. Ela mesma não estava bem. Ela estava tendo alucinações por causa do cansaço e da falta de oxigênio, vendo coisas que não existiam. Ela até começou a tirar a roupa. Nessa condição extremamente fria, isso é um sintoma perigoso de hipotermia grave. Tudo o que ela precisava fazer era focar em um passo de cada vez, se conseguisse. Antes de deixar Tomek, Elizabeth enviou um pedido de socorro, esperando que alguém os ajudasse. Usando seu dispositivo via satélite InReach, ela enviou um SOS para seu marido, para a esposa de Tomek e para um amigo, Ludovic Giambiase, explicando quão grave era a condição de Tomek e implorando por ajuda. Pelo menos um deles conseguiria fazer alguma coisa. Bem, ela não sabia disso na época, mas a notícia da situação deles já havia chegado ao mundo exterior.
e uma operação em larga escala foi rapidamente lançada, envolvendo alguns dos melhores alpinistas de alta altitude do mundo. Criaram uma vaquinha e o Ministério das Relações Exteriores da Polônia garantiu o custeio do resgate. Uma equipe de alpinistas poloneses de elite, incluindo Adam Bilek, Denis Orobko, Jaroslaw Botor e Piotr Tomala, que estavam tentando a primeira ascensão de inverno do K2, desviou sua missão para ajudar. Esses heróis foram levados de helicóptero ao Nanga Parbat e iniciaram a subida no escuro, enfrentando as mesmas condições brutais que prenderam Elizabeth e Tomek. Ventos fortes batiam em suas roupas enquanto a neve densa cobria a trilha. Eles subiam guiados por uma corda semi-congelada e a luz das lanternas de testa. Em nenhum momento, os homens pensaram em desistir. Contra todas as probabilidades, os alpinistas avançaram com velocidade e habilidade impressionantes. Adam e Denis finalmente encontraram Elizabeth, a cerca de 6.000 metros de altitude em 27 de janeiro. Ela estava quase inconsciente, com graves lesões por congelamento, sem conseguir usar as mãos e viajando sem lanterna, de testa, nem equipamento adequado. Eles deram medicação e luvas quentes. Após alguns minutos, Elizabeth contou a Adam e Denis sobre o estado crítico de Tomek. Não era bom. Diante de uma escolha impossível, os alpinistas poloneses decidiram priorizar o resgate de Elizabeth. Eles sabiam que tentar alcançar Tomek, provavelmente já morto naquela altitude, colocaria suas vidas em risco. O vento era tão forte que podia lançar os homens montanha abaixo e as temperaturas faziam a água virar gelo instantaneamente. Enquanto Adam e Denis avaliavam suas opções, decidiram que subir mais alto para procurar Tomek era perigoso demais. Eles guiaram Elizabeth montanha abaixo, auxiliando no rapel e nas encostas de neve, até seus companheiros e os helicópteros no acampamento 1, 18 horas após encontrá-la. A partir daqui, Elizabeth foi finalmente transportada de helicóptero para um hospital, onde passou por várias cirurgias devido aos ferimentos causados pelo congelamento. Felizmente, ela conseguiu evitar qualquer amputação e acabou se recuperando completamente. Quanto a Tomek, ele foi dado como morto e seu corpo permanece no Nanga Parbat até hoje. Tomek Makiewicz passou 7 anos de sua vida voltando para a mesma montanha, perseguindo um cume que nunca deixou de afastá-lo. Alguns chamam isso de obsessão, outros de coragem, mas talvez a história de Tomek seja sobre algo mais simples. Sobre um homem que buscava o limite do mundo para se sentir vivo e seguia caminhando até lá, mesmo sabendo que talvez um dia não pudesse voltar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Seja ousado e viva com coragem.